Olá, esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. E hoje nós vamos tratar de um tema super importante que aborda o meio ambiente, mas também a saúde, a sua saúde bucal, a saúde pública, não deixa de ser uma questão de saúde pública, mas a sua saúde bucal. Então, para isso, a gente trouxe a Rafaela, doutora Rafaela, né? E o Jeffer. Ambos são pesquisadores, doutores do Núcleo de Saúde Socioambiental da Unifesp e são assessores da campanha Por um Brasil Sem Amálgama. Não é esse o nome da campanha, mas eles já vão dizer direitinho para a gente. Muito obrigada, Rafaela, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Neida, de estarmos apresentando, falando um pouco, né, da nossa campanha Aliança Mundial para uma Odontologia Livre de Mercúrio. Agradeço desde já a oportunidade e olá, pessoal que está nos acompanhando também. Muito obrigada, viu, Jeffer, também, mais uma vez. Sempre firme aqui. Para mim, é uma honra sempre estar aqui com vocês, um programa tão importante para a nossa região, né? E falar um pouco sobre o amálgama, né? Ainda que não sejamos dentistas, né? Mas pesquisadores da área dentária em relação a algumas substâncias que são utilizadas, eu acho que é importante para toda a população o que o seu programa vai abordar aqui hoje, para que todos tenham consciência quando for um dentista, quando for fazer um tratamento, né? Que tem opções saudáveis e mais ricas para colocar na sua boca, né? Então, Rafaela, você falou o nome da campanha, né? Uma aliança é bastante amplo, né? Eu acho que essa aliança se deu, teve uma convenção, se deu através de uma convenção, é isso, de Minamata? Como é que aborda quantos países aí? A convenção, a aliança, ela a gente pode dizer que ela é uma stakeholder, ela atua na campanha de Minamata, no âmbito da campanha de Minamata. A campanha de Minamata ela é um acordo global, né, envolve diversos países, que atua com o objetivo de, como a gente pode dizer, proteger a saúde ambiental e a saúde humana dos impactos adversos, né, danosos que o mercúrio causa. O mercúrio e seus compostos causam na saúde humana e no meio ambiente. Esse é o objetivo central dessa convenção, ela foi acordada em 2013 entre os países e ratificada em 2017. Brasil ratifica em 2017 a aliança. Em 2018, nosso país promulga. Então, ela é já uma lei internalizada aqui no nosso país. E ela aborda diversos setores que utilizam mercúrio. E, por exemplo, no caso do amálgama dentário de mercúrio, que é o que vamos falar hoje, né, aliado à nossa campanha, ele é um produto que contém, na sua formulação, 50% de mercúrio. Então, ele está dentro desse tratado, faz parte desse tratado que visa diminuir a exposição humana ao mercúrio. Humana e animal, né, digamos assim, também. Ao mercúrio. É interessante, né, porque o uso do mercúrio na odontologia, pelo menos no meu ponto, né, leigo, a gente sabe dos efeitos prejudiciais do mercúrio, contaminantes, tanto para o homem, né, quanto para o meio ambiente, né, em si, tal, flora, fauna, rios. Mas, assim, o uso do mercúrio na odontologia é mais recente ou não? Isso Não, pelo contrário, né? O mercúrio, por exemplo, em 1840, 1700 e pouco, ele já estava sendo desenvolvido, né, por pesquisadores na Europa, principalmente, e na Inglaterra é que se estabelece o uso do amálgama como um produto que poderia ser usado nos dentes, né? É uma mistura de metais, o mercúrio ele é líquido na temperatura ambiente, só que quando ele entra em contato com outros metais, ele é amálgama, como amálgama no ouro, no garimpo, ele endurece, vira uma pedra. Então isso foi testado nos dentes, lá em 1840, e a partir daí começou a se desenvolver o uso na odontologia, né? E por curiosidade, lá nessa época, já em 1840, a Associação Americana de Dentistas já reprovava o uso do mercúrio e dizia que isso seria um absurdo utilizar isso na população, porque o mercúrio naquela época já era reconhecido como tóxico. Mas aí não ouviram a Associação Americana, ela se transformou em outra associação, e a partir daí, Eneida, o mundo todo passou a usar mercúrio, né, nos dentes. Acredita-se que, você veja bem, uma pessoa quando vai no dentista e coloca um amálgama na boca, ela sai com aquilo na boca e sai jogando o mercúrio para tudo quanto é lado. Você tem uma ideia, na convenção, numa das COPs, né,
conferências das partes que são feitas, as convenções quando são assinadas, todo ano tem uma conferência das partes, para ver o que os países estão fazendo em relação à convenção e ver se ela está sendo cumprida, né? Porque é um tratado mundial. Eles fizeram, o pessoal das ONGs, pegaram um aparelho russo que mede a quantidade de mercúrio no ar, que ele faz a leitura a tempo real, e as pessoas vinham e eles mediam, pediam para o professor abrir a boca e fazer... Quanto mais amálgama a pessoa tinha, mais alto era o pico de mercúrio no ar. Então, quando a pessoa tinha muito amálgama, aquilo ia para final de escala, a tela virava porque subiu fora da escala. Então, quer dizer, as pessoas saem na rua baforando amálgama no meio ambiente, né? Isso é um absurdo. E deve ser absorvido também na pele, né? Porque do mesmo jeito que o mercúrio assim, garimpa, de garimpo, de do tudo, vapor, né? ele é, né, absorvido. Então, imagina na boca, eu não sei que tipo de estudos, né? Você citou um, claro que existem mais estudos. Sim, tem né, vários Rafaela? estudos e há muito tempo, né, Neida? A gente estava até conversando, Sim. né? Há muito tempo já que se fazem estudos e mostram que evidenciam que esse mercúrio, ao contrário do que alguns acreditam, né? Infelizmente, ele não fica estático, então ele vaporiza, assim, na boca da pessoa, principalmente quando está em contato com o quente ou com o topo a topo aqui, né, da nossa boca, quando bate também nessa situação. Inclusive, tem uma pesquisa que eles fazem, tem acho que na internet, inclusive, acho que está disponível. Eles pegam um mercúrio de não sei quantos anos, acho que mais de 20 anos ali, né, naquele dente, e eles esfregam ali com uma borrachinha. E aí eles mostram ali aquele vaporzinho subindo. Agora, você imagina isso na nossa boca, né? Você tem ali uma saliva, íons, né, na nossa saliva. Então, você tem ali uma amálgama corroendo, né? Porque a corrosão pH, ali né? é tipo uma que o pessoal nós temos vários parceiros, né, na nossa campanha. Além de dentistas também, nós também temos fisioterapeutas, osteopatas, que eles também trabalham com essa questão do mercúrio, né, o quanto pode causar problemas posturais de dores, né. Então, e eles falam bastante da questão do microgalvanismo, que é como se fosse uma pilhinha, né, Jeff, na nossa boca, né, e causa isso, porque é metal com metal. A amálgama tem mais de um metal, inclusive, né. Então, e se a pessoa tiver outros metais, então, na boca, essa possibilidade de... A gente costuma falar que é como se fosse uma pilha. É uma pilha. É como se fosse uma pilhazinha mesmo na nossa boca, causando esse problema. E, segundo fisioterapeutas osteopatas que estudam também sobre essa questão, você, por exemplo, pode ser um anel. Um anel fazendo essa articulação, não só na boca, mas um próprio metal em outro lugar do corpo pode causar esse tipo de problema. Então, são profissionais que também observam esse problema no corpo da pessoa, o quanto o mercúrio ali do amálgama pode estar causando outros problemas. Então, quando a gente fala assim, dos problemas do mercúrio, como você fala assim, a gente já sabe, na verdade, cada vez se descobre mais ainda os danos, que são vários, são de várias ordens, né? Neurológico, neurotóxico. Eu costumo dizer que são coisas assim mais sutis, mas tem coisas mais graves também, né? Sutis a gente pode dizer tremores, né? Que você não vai nem vincular com mercúrio. Problema de memória, de fala, coisa que a gente não faz. E às vezes o dentista também não vai fazer. Nem o médico. Nesse livro aqui, que eu acho muito interessante, de 87, que eu estava até falando para você, que é um clássico. Ele é um clássico do... A tóxica bomba relógio. De quem é? É do Sanzif. Sanzif. Mostra para todo mundo aqui. Inclusive, quem faz a abertura aqui do livro é aqui brasileira, né? Da edição brasileira. A apresentação do livro é o Dr. Olímpio Faisal. Que é muito interessante. O Dr. Olímpio Faisal é um dentista que há muito tempo, ele já acho que década de 60, não me lembro assim com exatidão, ele fala sobre o problema do amálgama, do que ele vivenciou com o pai dele, o pai e a mãe. Eles também trabalhavam na odontologia. E esse dentista de Minas, ele vai para os Estados Unidos fazer o seu mestrado sobre mercúrio, os danos do mercúrio, e ele é impedido de fazer. Ele não pôde fazer na época. O pessoal chegou para ele e falou, faz outra coisa. Você vai acabar com a odontologia se você falar do mercúrio, né? Isso ele falou pra gente. É sempre o lucro, né? Exatamente. Exato. Acima da saúde pública e coletiva, né? Inclusive, né? E aqui também, nesse livro, ele também, o autor também fala sobre essa questão da corrosão do amálgama, do microgalvanismo, que se chama, né? E é um problema, assim, importante da gente estar verificando. Por exemplo, quem tem que observar
né? E às vezes o teu médico, o teu dentista, ou tua dentista, né? Enfim, não está fazendo essa vinculação, né? Desses sintomas, que pode ser amálgama, por exemplo, lesões na boca, pode ser também. Uma coisa que ele chama a atenção, por exemplo, tem pessoas que é muito claro, fica muito nítido que ela tem alergia ao mercúrio. Então, você vai colocar aquele amálgama, dá para perceber. Mas tem sintomas que são muito sutis, pode ser que não perceba. E uma coisa muito interessante, né, que ele traz aqui no livro, que ele traz várias pesquisas e vai questionando, né, trazendo ideias. Ele fala, inclusive, quem quiser saber sobre o assunto mais, porque ele não fala só, assim, traz coisas, pesquisadores que falam a favor, ele também traz outros, que trazem outras perspectivas, né. E, por exemplo, assim, um gosto amargo na boca, metálico, pode ser também uma alergia. E quem vai fazer isso? Quem vai identificar isso? Né? Então, são essas questões assim que é importante a gente estar trazendo. E, aliás, é por isso que a gente trabalha, né, na campanha da odontologia, justamente por isso. Por quê? Porque no amálgama, Eneida, quando a gente fala de vapor, o que acontece com o vapor de mercúrio? Ele tende a ir para o pulmão, e do pulmão ele o quê? Passa para sanguínea, circulação, e passa para os órgãos. E nós temos no amálgama uma contaminação que é crônica, né? Ela acontece diariamente. Não é uma exposição assim de uma vez, né, que a gente fala, é crônica, aos poucos. E tem pesquisas recentes, né? Quando você fala pesquisas, nós somos pesquisadores, pesquisamos muito sobre o assunto, a gente vai lendo artigos, enfim. E por exemplo, novas pesquisas indicam que quanto mais restauração a pessoa tem na boca de amálgama, mais aumenta a quantidade de mercúrio no corpo dela. Isso é evidenciado já em pesquisas de corte, né, que acompanha a pessoa há um tempo já. Então, e as mulheres grávidas têm mais dificuldade de expelir o mercúrio, isso que é importante dizer também. É um dado interessante. A pesquisa mostrou que quando a mulher está em estado de gestação, né, ela tem mais dificuldade de excretar o mercúrio, então a carga corporal dela é maior. Exatamente, isso também uma das novas pesquisas que tem sobre o assunto, né? Sim. Não, e aí, né, só para não querer te cortar, e veja bem, e no momento é crucial, porque o mercúrio ele é um interferente hormonal capaz de interferir no desenvolvimento fetal. Ele pode causar problemas neurotóxicos no feto. Caramba. Então você vê, tanto é que a Convenção de Minamata hoje, a Rafaela vai falar mais sobre isso, ela tem um dispositivo que os países se obrigam a recomendar ou proibir o uso do amálgama em gestantes, né? Então você vê o risco que é, né, para o próprio desenvolvimento humano, para a própria gestação, para a própria reprodução humana, utilizar o amálgama, né, a mulher estando em estado gestacional. E por isso que existe a emenda das crianças também, né, que foi um grande avanço aí da COP 42, da Convenção de Minamata. Inclusive, quando a gente estava falando da Aliança, né, que a Aliança trabalha lá junto na Convenção de Minamata. Aliás, a Aliança é uma reunião de diversas associações, entidades, no mundo movimento, todo. No mundo todo. Aqui no Brasil, a gente articula algumas, né, conosco. Inclusive, nós temos a participação do Núcleo de Saúde Socioambiental também, que Do participa. Sindicato dos Bancários, Também. que é nosso Sim, também, parceiro. também. Nossos parceiros, a gente conta com vários aí, o apoio de várias Não entidades. usamos mais amálgamas. Exato. E aí nós temos aí um avanço que tem muita participação da Aliança lá em Minamata, que foi a emenda das crianças que foi deliberada na COP 42, que é o que recomenda o não uso para crianças até 15, adolescentes até 15 anos, quem tem dente descido de leite, mulheres, pessoas lactantes e grávidas também. Gestantes. Gestantes. Para que não use amálgama nessas pessoas, justamente pelo que o Jeff falou aqui, né? A proteção dessa criança, né? Desse bebê aí que está gestando, dessa criança que ainda está em amadurecimento, né? O adolescente ainda está também, né? Nesse amadurecimento neural. Então, justamente para proteger isso, porque o mercúrio, ele adora danificar neurônios. Sim, ele come, ele dissolve os neurônios, ele acaba com a baía mielina, que é a bainha, que é uma capa que protege os neurônios.
O mercúrio, você vendo na imagem, ele como dissolve essa capa e expõe os neurônios. Aí a pessoa começa a ter problemas, né, de movimento até, de movimento involuntário, e não sabe por que E não sabe por quê. Exatamente. Eu estou trocando as minhas, né? Faz bem. Eu estou trocando. Eu imagino que mais antigamente, que às vezes não é tão antigamente, né, a evolução ou a tecnologia, né, da odontologia, claro, como tudo, né, vai evoluindo, tal, as resinas, né, que substituem o amálgama também não fossem tão boas, tão resistentes, tão utilizáveis, né, quanto o amálgama. Hoje em dia a gente tem resinas muito melhores, então quem puder, e eu imagino também que antigamente, né, mais anteriormente, muita gente, né, usava. Hoje em dia tem mais gente usando as resinas pelo efeito, eu acho que mais por efeito estético, talvez, porque não sabe dos efeitos da... Agora, isso não é colocado na faculdade de odontologia? Assim, eles sabem... Você acha que os dentistas sabem que faz mal essa contaminação, ou eles também não sabem porque às vezes não é falado nada e depois você vai para a vida trabalhar e fica sem... Qual é a opinião de vocês? Veja bem, por exemplo, no Uruguai as escolas já não ensinam mais a colocação do amálgama. Né? Aqui em Santos a gente não tem notícia, mas a gente acha que, sim, é dito aos alunos que o amálgama é um problema que está sendo discutido globalmente. Né? Por exemplo, a própria convenção ela diz que os governos têm que ter a iniciativa de descontinuar o ensinamento nas escolas, o governo tem que ter essa proatividade junto às universidades, junto às escolas de odontologia e junto também aos conselhos de classe profissional. Né? É o governo que tem que chegar para os conselhos de classe e não o contrário, como tem um lobby pernicioso dos conselhos de classe de dentistas em cima do governador do estado, em cima do governo federal, para que continue utilizando o amálgama, né? Quando o movimento é o contrário. É o governo que tem que informar o conselho de classe que ele tem que parar de usar isso. E é o governo que tem que informar as escolas que tem que descontinuar o ensinamento disso. E, ao mesmo tempo, Unida... Agora, isso depende de lei, porque o Brasil é signatário, né? Tudo bem, então concorda com isso, em termos gerais. Mas aí como é que a gente efetiva? Precisa de lei nacional, federal, estadual? Cada ente da federação precisa ter a sua lei? Como é que... Não, sim. O governo federal pode ter uma lei geral, ele já assinou a Convenção de Minamata. A questão do amálgama foi uma coisa interessante, é bom explicar. Aí eu passo para a Rafaela. O que aconteceu? Na construção da Convenção de Minamata, eles proibiram o uso do mercúrio em várias atividades. Por exemplo, no Brasil hoje é proibido ter termômetro de mercúrio. Né? E quem tiver, leve lá para a farmácia, devolva e pegue um sem mercúrio, que isso pode... Para você ter uma ideia, hoje nós tínhamos aquelas lâmpadas fluorescentes, era muito comum. Se uma lâmpada daquela quebrasse na casa da pessoa e ela não limpasse imediatamente ou não limpasse bem, aquele mercúrio ficava impregnado nos pisos e no concreto e ficava meses evaporando e expondo as pessoas com o risco de adoecer por causa disso. Né? Então, aí o que acontece? A Convenção de Minamata ela proibiu vários produtos, por exemplo, a indústria de cloro-sódio do mercúrio de Cubatão, esse ano tem que encerrar a produção das células de mercúrio. As lâmpadas hoje ela tem uma porcentagem mínima, mas eles já estão tratando de um ano para eliminar de vez. Então, vários produtos e várias atividades já estão sendo proibidas de usar o mercúrio. E o amálgama, ele entrou no finalzinho da convenção. Quando eles já iam terminar o texto da convenção, alguém falou, pera um pouquinho, o amálgama de mercúrio, como é que fica? E aí ficou uma briga danada, o que fazer com a amálgama, e aí eles criaram dentro da convenção um anexo B, um anexo 2 no anexo A. Uma parte 2 no anexo A, que significaria o seguinte, de ter estratégias, todos os países adotariam um conjunto de estratégias com o objetivo de reduzir o uso do amálgama e proibir quando for possível. Né? E aí, conforme vem as COPs, como a Rafaela falou, as conferências das partes, nós tivemos a 4 e a 4.2, isso porque teve duas, 4 e 4.2, foi por causa da Covid, né? Porque teve uma que foi online, aí quando a Covid parou um pouco, eles fizeram a 4.2 para fechar presencialmente, e aí eles aprovaram lá a emenda das crianças. Então entrou uma nova emenda nessa convenção para que os países
recomendem ou proíbam já o uso de amálgama nessas populações mais sensíveis, lactantes, gestantes e crianças até 15 anos. Né? Então, quer dizer, e o Brasil precisa ter políticas para efetivar isso. Como é que está o Brasil nisso, Rafaela? É uma boa pergunta, né? Dá um desafio. Não, como é que tá? Porque você fala, tudo bem, eu aceito, eu concordo com isso, porque quando assina, porque concordo, né? Concordo com isso e aí só para fazer bonito, não, né? Tem que criar políticas para isso, tem que partir, como o Jeffer falou, partir do governo, digamos, né? O cumprimento, né, da convenção. Vontade política, como é entre que outras tá coisas, isso? né? Como é que tá avançando? Claro que não está totalmente, porque a gente sabe que estão usando, né? Mas Então, assim, existe por parte... Quando a gente fala, né, de políticas, enfim, a Convenção de Minamata, assim como qualquer outra, né, sempre vai haver ali um lobby. Então, lá na própria convenção tem pessoas que vão para lá para defender a continuidade do mercúrio. Então, você tem uma pressão, né, de grupos, né, que querem manter, inclusive na odontologia. Né? Então, você tem isso lá também. E a luta não termina lá. Por exemplo, mesmo com a emenda das crianças, você traz aqui para o seu país, né? E aí você tem que passar aqui por mais convencimentos, digamos assim. Pode ser. E aí você tem o quê? Não só os políticos em si, você também tem os secretários, né, dos órgãos, que aí vão contra, estão aliados a conselhos, por exemplo, que não querem banir, né, claramente. E expõe isso, tá? Isso está na rede social, tem em tudo que é lugar. Eles falam assim, não tem que banir o mercúrio. Né? E aí o que a gente observa também, né, em relação a esse lobby do mercúrio, tá? Então, a gente aqui... E a gente fala isso porque a gente está vivenciando, né? Não é tipo algo que eu estou lendo num artigo, tá? A gente tem vivenciado esse lobby, o quanto ele é forte, o quanto ele é silenciador, né? Inclusive de profissionais, às vezes, que se levantam. Tem bastante profissionais também que são a favor da nossa campanha, também estão junto. E o quanto, às vezes, tentam silenciá-los, né? Então, assim, a gente tem uma pressão muito forte, né? Isso, eu não sei se posso dizer que... Não é uma denúncia, mas é algo que a gente tem observado, tá, no nosso movimento, né? Nesse movimento, nessa campanha, que a gente tem conversado. Nós conversamos com secretários, com o pessoal de conselhos, enfim. E o que a gente observa é que há um lobby muito forte, e esse lobby, ele está nas secretarias também, sabe, Eneida? Então, é algo assim, é uma luta gigante, de titã, parece que não, mas né, que a gente tem vivenciado. E por isso que a gente pede sempre o apoio das entidades para estarem junto com a gente, dos movimentos, em prol da vida, sabe? Essa é a nossa luta, porque a gente está vendo, assim, muita dificuldade. Porque você chega lá, por exemplo, num conselho, numa reunião, enfim, de secretários que estão ali, e eles têm o poder, digamos assim, né? Eles têm o poder para dizer, não, isso aqui não queremos isso não é bom, tecnicamente falando, isso é péssimo. Né? Eles podem falar isso. E isso fica, inclusive, muito, muito confortável para o político, para o governador. Vai falar, minha equipe não quer, fala que não é aceitável isso, que isso é ruim para o serviço público. Aliás, o que se diz é que é ruim para o serviço público. É mesmo? O amálgama, a tendência do amálgama, Eneida, é ficar para o povo pobre, preto, né, periférico. E por que seria essa ruim? É a tendência. Porque é mais barato? Porque você põe na boca de uma pessoa, ela só volta daqui a 30 anos. Depois que ela estiver toda intoxicada de mercúrio. E é mais barato? Hoje ele ainda, vamos dizer assim, no custo inicial é mais barato. Mas no custo final, né, a questão ambiental que ele causa, a questão de doenças que ele pode causar, quando você computa tudo isso, ele é muito mais caro. Porque computam só o dinheiro, né? Exatamente. Sim, a tendência de fato, ficar no serviço público. Né? A defesa que se faz para o serviço público tem que ter o amálgama. Né? E o que a gente acha, assim, é uma injustiça social. Né? Eu, enquanto assistente social de formação, penso nisso. É uma injustiça social e por isso que a gente atua também. Né? Porque a gente vê, para a população, é para o pessoal que tem deficiência, por exemplo. Pois é. Por exemplo, a pessoa que tem saliva excessiva. A pessoa, né, que tem problema neurológico, né, que tem dificuldade de ficar numa cadeira parada. Quer dizer, a pessoa que não poderia mesmo, de fato, ter contato com uma substância neurotóxica, é para esse que eles acham que tem que usar, porque dá menos trabalho.
né? A pessoa que saliva muito, que baba, então joga lá uma amálgama que não vai dar problema. Isso. Entendeu? Só que a pessoa fica então, exposta. por isso que a campanha é importante, né? Para que todo mundo conheça, saiba, né, que existe esse dano, ao ser humano, né? E como a pressão dessa sociedade é que vai poder mudar essa correlação de forças e falar, não é só para o pobre, ou só para quem tem alguma deficiência, ou só algum mais vulnerável, que vai ficar com o pior, porque é isso que geralmente né? Quem não tem dinheiro fica com o pior. É um absurdo, inclusive na nossa cidade, Eneida. Também, essa teoria, né, política também é na nossa cidade. Ao pobre, o amálgama. O rico sabe que vai ter outro material que não vai causar tanto problema na saúde dele. Né? Você tem uma ideia, Eneida? Nós tivemos no final do ano passado, reunidos com o Dr. Olímpio, que é o que assina a prefácio, a versão brasileira desse livro, que ele é um livro de um cientista americano, né? Foi traduzido, e ele fez o prefácio desse livro da versão brasileira, em português. E aí ele conta pra gente, a Rafaela contou parte da história que ele contou pra gente, que ele começou a ter contato com a odontologia, que os pais já eram dentistas, né? E ele conta, muito interessante isso, que isso chamou muita atenção dele, por isso que ele quis ir para os Estados Unidos, levar esse problema para lá, e não deixaram ele fazer o mestrado dele baseado nisso, que o pai dele estava tratando de uma moça, né, que estava com leucemia. O pai da moça levou ele lá no dentista e ela estava com leucemia. E o pai dele observou que ela estava cheio de amálgama. O que o pai dele pensou? Espera um pouquinho, vamos tirar todos esses amálgamas dessa pessoa e vamos ver o que vai acontecer. Tirou os amálgamas todos da menina, colocou, naquela época não existia resina, era porcelana ou outro material, né? Tirou, substituiu isso, a leucemia recidiu, ela não teve mais leucemia e curou. E ele conta que o cara, o dono, que era em Minas Gerais, era fazendas, né? Levou caminhões e caminhões de mercadorias para ele, em agradecimento ao pai dele, porque tinha curado a filha dele com um tratamento bucal. Você vê a importância da saúde bucal, né? E aí ele conta que agora, depois que ele se formou, depois dessa briga que ele teve, para você ter uma ideia, ele organizou a Ecodonto, que foi durante a Rio 92. E ali ele já combatia, uma das ideias era combater o amálgama, né? E aí ele também pegou um caso no Rio de Janeiro, que é um dentista muito famoso, muito importante, com o mesmo problema, leucemia. Quando ele chamou a menina no consultório, ele observou também cheia de amálgama. E olha, 2 casos, ele presenciou 2 casos. E ele contou isso pra gente. Ele removeu todo o amálgama da menina, substituiu por uma outra alternativa. A menina se curou da leucemia. Então você vê, são casos como esse que ele conta pra gente. Ele é um dentista, um dos maiores dentistas do Brasil, né? Então a gente fala, isso não está em pesquisa, isso não aparece em lugar nenhum. E ele fala, a campanha de vocês tem todo o meu apoio, o apoio da minha família, né? Que também são profissionais dentistas, e nós somos contra isso, né? E aí a gente também está nessa luta. E para vocês são dentistas? Não, nós somos pesquisadores. E pesquisadores ligados na área química. Né? E o químico, quando a exposição a qualquer substância química venenosa que cause problema na saúde, né? E aí a partir desse movimento, a gente faz toda uma pesquisa em relação a isso, né? Como é que as pessoas estão tendo um tratamento depois de intoxicadas no serviço público? O serviço público está preparado para tratar dessas pessoas que se contaminam e se intoxicam com mercúrio? Existe tratamento para isso? Então é nisso que a gente faz pesquisa, e o mercúrio é uma questão tão importante e tão preocupante para a saúde pública e coletiva que nós temos essa campanha e estamos apoiando 100%. E como já foi dito, né, por você mesmo, né, Ney, da questão das resinas, hoje em dia nós temos, né, tecnologia super avançada em relação às alternativas a ela. Então, assim, inclusive no parecer do Ministério da Saúde de 2022, que daria base à emenda das crianças, que acho que é até interessante falar como está a emenda das crianças no Brasil, se você puder falar depois. Eles dizem que quase já não há mais diferença entre uma e outra, praticamente. Inclusive, eles recomendam, né, o Ministério da Saúde, isso é um documento, eles recomendam que o Brasil adote a emenda das crianças. Eles recomendam isso. E como foi feito, Jeffer, a emenda das crianças? A emenda das crianças, a Anvisa tomou frente disso para poder fazer uma resolução para tentar atender, né? Vamos dizer assim, aquela emenda que existe na Convenção de Minamata diz que o país ele pode recomendar ou já vedar.
Ele podia fazer isso. O Brasil já podia ter vedado e não recomendado, né, como a Anvisa tentou recomendar, só que recomendou de uma maneira totalmente anacrônica, não atende à Convenção de Minamata, porque ela colocou lá, por exemplo, que não pode usar em gestantes, lactantes e em dente de leites de crianças até 15 anos. Não é isso que diz a emenda. A emenda diz que é não utilizar em crianças em qualquer dente, seja de leite ou não. E em dente de leite é em qualquer pessoa. Porque você vai encontrar adultos de 20, 30 anos que ainda tem dente de leite. E quando cair vai nascer outro. Então, nesse eles não querem que coloque, né? E aí o que acontece? Tem essa resolução. Tem o parecer do Ministério da Saúde que era favorável. Que era favorável a isso. Suspensão do amálgama. Suspensão do amálgama. Exatamente. E aí a Anvisa coloca lá que em crianças, só em dente de leite, isso não é verdade, ela não atende à convenção. E ela colocou um absurdo na resolução. Ela colocou que as empresas têm que apenas notificar. A Anvisa não precisa fazer um registro mais apurado do amálgama, sendo que o amálgama ele é tóxico. Por ser uma substância tóxica, jamais a Anvisa poderia ter colocado que ele não precisa de um registro mais complexo, apenas de informação. Então está totalmente furado. E para terminar ainda, a lambança que a Anvisa fez nessa RDC, que a gente está combatendo, está querendo conversar com a Anvisa para que eles melhorem essa redação, né? Eles colocam lá que os dentistas é que vão resolver, porque a convenção fala isso, que o profissional vai poder usar nesse grupo de risco, se ele achar que tem que usar. Aí a gente pergunta, como é que um dentista vai saber se essa pessoa pode ou não usar, se ela tem uma doença ou não que o mercúrio pode agravar? Ele não tem informação para isso. O único que pode dizer isso é o médico que tem alguma formação em toxicologia e que esteja acompanhando a pessoa. Então o dentista não pode tomar uma decisão dessa sob o ponto de vista da saúde. A decisão que ele pode tomar é sob o ponto de vista da dentística. E a Convenção de Minamata não está se preocupada com a questão da dentística. Ela está preocupada com a questão do mercúrio, que é tóxico, uma substância tóxica. Então a Anvisa fez uma lambança sem tamanho que a gente vai tentar conversar com o governo e tentar acertar, porque essa resolução não atende à Convenção de Minamata. Aliás, ela até joga contra, né, a inteligência do próprio governo brasileiro de apresentar uma resolução dessa como sendo uma resolução que atenda a emenda das crianças, porque não atende. Não atende. Então, essa é a discussão. É a história de fazer as coisas sem conversar com quem entende, né? Com quem está envolvido, né? Aí acaba aparecendo, ou quem entende do outro lado. Exatamente, que foi o que aconteceu. Não houve os dois. Ouviu o lado que só tem interesse em continuar intoxicando as pessoas, infelizmente. Agora, a gente estava falando muito dos pacientes, digamos assim, que usam, né, amálgama. E os profissionais que lidam com isso? Os dentistas, os técnicos, tem algum efeito eles trabalharem com amálgama? Tem pesquisas que identificam, por exemplo, o aumento de concentração de mercúrio nesses profissionais, né? Não tem como. Inclusive, tem uma pesquisa, a gente estava até comentando, que eles fazem um controle, pegam um aparelhinho, aliás, coisa que no nosso país também não se tem, né? Esse tipo de aparelho para a gente estar medindo, por exemplo, os consultórios. Quem faz isso, né? Quem está fazendo esse controle dos consultórios odontológicos? E aí eles verificam o quê? Eles fazem uma pesquisa muito interessante, eles pegam algumas cadeiras em que fazem... E é num boneco, tem tudo um controle, né? Eles fazem amálgama em umas 5 ou 6 cadeiras e algumas eles fazem um outro tipo de procedimento e mede ali a quantidade de mercúrio naquele ambiente. E aí eles mostram o quê? Que onde tem a restauração de amálgama, tem mercúrio no ar. Então, veja, está exposto. E não só o profissional, né, Neida? Por exemplo, o próprio profissional em formação que está fazendo aquilo ali, ele também está exposto. É isso que algumas pesquisas também mostram, que aumenta o nível do graduando em odontologia, né? À medida que ele começa a utilizar aquilo no seu está fazendo ali o teste, né, ainda, enquanto estudante, né? Enquanto ele está ali fazendo o dente do paciente ali na graduação, já se aumenta o número, a quantidade de mercúrio naquele profissional. E, assim, aumenta, né, a quantidade de mercúrio nesse profissional. Uma coisa que a gente também, às vezes, não para, né,
para pensar numa coisa assim mais ampliada, é também no pessoal da limpeza, né, que está ali exposto naquela área, naquele ambiente. O quanto eles estão expostos? Quem faz uma pesquisa para verificar isso? Não é? É uma coisa interessante, Eneida, que há uns 10 anos atrás, aproximadamente, né, nós tivemos aqui um acidente com mercúrio em consultórios dentários públicos, né? Nós tivemos cerca de 14 profissionais, dentistas, que eles compraram um amalgamador que vazou, né? Vazou. E expuseram, e essas dentistas foram expostas a níveis elevados de mercúrio, né? Então teve esse movimento das dentistas, né? Naquele momento a gente não tinha como ajudá-las mais fortemente. Eu nem sei como é que terminou o caso delas, mas algumas a gente sabe que foi afastada do serviço, foi fazer outra função, né? Mas elas foram expostas ao mercúrio, né? E de lá para cá a gente não sabe, por exemplo, se o Serviço Público de Santos faz a dosagem de mercúrio nesses profissionais ou faz a medição nos consultórios para ver se tem uma exposição mais avantajada, né? Você tem uma ideia da preocupação quanto a isso? Há uma pesquisa que mostra que vários consultórios que foram analisados, o esgoto dos consultórios estava cheio de mercúrio, né? Então, quer dizer, o fato de você estar tirando mercúrio e cuspir na pia, aquilo vai para o esgoto. Se não tiver filtro, vai direto para a rede de esgoto. Caramba! Né? Então, quer dizer, mais um problema. Vários locais no Brasil, os dentistas não têm para onde mandar o resíduo de amálgama. Né? Para você ter uma ideia, né, do risco que é isso, o dentista ele hoje só pode trabalhar em cápsula, ele não pode trabalhar mais com mercúrio a granel, vinha vidrinho cheio de mercúrio, os metais tudo separado. Então, hoje vem tudo numa cápsula. Né? Então o dentista vai, ele abre aquela cápsula, dá uma mexida, bota no amalgamador, ele mexe, depois ele abre, aí tira um pouquinho e coloca no dente. Aí sempre sobra um pouco. Aquela sobra vira resíduo perigoso. E o que a pessoa está levando na boca não é o mesmo metal? Como é que uma coisa é resíduo perigoso e na boca é só amálgama? É o mesmo resíduo que a pessoa está pondo na boca da pessoa. O que está se transformando em resíduo é o mesmo amálgama que está entrando na boca da pessoa. E eles não fazem essa relação direta. É complicadíssimo isso, né? Então, existe aí um silenciamento enorme dentro da odontologia, não com todos os dentistas, porque tem vários dentistas que concordam que tem que acabar com a amálgama, vários deles não usam mais, e aqueles que ainda usam têm uma parafernália de equipamentos importados que custam uma fortuna para poder continuar e assegurando a saúde de seus pacientes, dela, do profissional e dos auxiliares, senão ele está expondo. E quem é que tem esses equipamentos importados que custam milhões? Né? Então, quer dizer, e outra coisa, para finalizar aqui a minha fala nesse sentido, Eneida. O mercúrio, ele é um reconhecido interferente hormonal. Ele é um disruptor endócrino. Ele causa problema no sistema hormonal, né? E se for mulher, pior, porque o sistema hormonal da mulher é mais complexo do que o homem. Ele é mais elaborado do que o do homem, né? Então, e aí você tem uma quantidade de mercúrio, muitas vezes do próprio amálgama, muitas vezes no próprio consultório, muitas vezes por uma simples escovação, acima do limite que é tido como seguro, mas nem esse limite que é tido como seguro é seguro. Porque, para você ter uma ideia, os nossos hormônios, ele opera em partes por trilhões. É uma quantidade tão pequena de hormônio, que aí o mercúrio vem numa quantidade 1 bilhão de vezes maior dentro do teu corpo para competir com aquele hormônio, interferir a ação daquele hormônio, potencializar ou inibir a ação do hormônio. E isso se opera dentro do sistema hormonal e ataca o sistema reprodutivo, ele atravessa a placenta e vai interferir no desenvolvimento do feto. Nós estamos falando de uma coisa gravíssima. Gravíssima. E nós temos uma parte da odontologia indo contra. Não, e comprovadamente, né? Por estudos, exatamente, né? Cientificamente comprovado. Não é uma coisa que se acha que faz, né? Não é achismo. Não é achismo, né? Comprovadamente. Agora, vocês estão, parece que animados aí com a campanha. Eu acho que ela está se estendendo, é isso? Eu estou vendo aí o outro livro, Rafaela, que você trouxe. Esse outro livro aqui é da nossa articulação, que a gente faz aqui. Articulação. Que nós, enquanto pesquisadores, né, articulamos a questão, a tríade, né, do ensino superior, ensino, pesquisa e extensão. Isso. E a gente traz a campanha do amálgama para o nosso núcleo, né, o núcleo que participamos. E aí a gente escreve aqui nesse livro, Extensão Universitária, Experiências na Integração Universidade e Sociedade.
Tá? A gente escreve um capítulo aqui que é Movimentos da Extensão Universitária na Convenção de Minamata. E a gente explica um pouco, né, como foi esse nosso movimento aqui na Universidade, né, Federal de São Paulo, do núcleo, os atores que participam com a gente, né, no início ali da campanha, que ainda estava em tempo de pandemia. É bem interessante. Esse livro ele tem, né, impresso, mas também está online. Você pode acessar ali no site da V&V Editora. E aí a gente conta um pouco, né, de como a gente vai fazendo, de como surge o PL 3098-2021. Esse é o número dele, né? Esse é o PL Nacional do Amálgama. A gente costuma dizer PL do Amálgama. Ah, tem um PL. Sim, elaboramos também, né, e com parceria de diversos profissionais, Sim. inclusive da saúde, meio ambiente. Um PL apresentamos para o deputado que é presidente da Frente Parlamentar de Odontologia do Congresso. E aí é um PL de 2021 e ele vem aí caminhando. Atualmente ele está na saúde, né? Está na saúde. Comissão Já passou de saúde. pela Comissão de Meio Ambiente. Então nós estamos aí acompanhando e aí temos esperança de que avance, né? Para o nosso país. Forte. Esse PL ele começa indo ao encontro da emenda das crianças na sua integralidade, que seria de fato proibir o uso em mulheres, crianças, mulheres gestantes e lactantes e crianças e adolescentes até 15 anos, mas acho que vai um pouco mais além, né? A nossa lei vai um pouco além, né? Pessoas que tenham inicialmente. problemas relacionados ao mercúrio, como problemas renais, neurológicos, não pode usar. Trabalhadores que já são expostos ou foram expostos ao mercúrio também não pode usar. Então ela é mais ampla, por quê? Porque o Brasil tem experiência nisso. Diversos milhares de trabalhadores foram contaminados, intoxicados pelo mercúrio no Brasil. Várias pessoas foram intoxicadas e não sabem pelo mercúrio nas suas casas, com quebra de termômetro, quebra de lâmpada fluorescente. Tão doente, às vezes, por causa do mercúrio e não sabe. Essa que é a questão. Exato. E aí, como você fala, né, da nossa animação que a gente estava conversando, a gente está aí fazendo uma articulação para fazer uma audiência, né, levar uma audiência em Brasília para falar sobre esse assunto. Não só sobre esse assunto, mas também sobre os trabalhadores contaminados, né? Porque depois intoxicados pelo mercúrio, porque depois que se instala um dano, Eneida, não tem mais como, sabe? Ele não sai mais do corpo, entende? Aquele dano está ali instalado, a pessoa vai ter que lidar com paliativo. Nós temos um colega, né? Ele é da Associação de Intoxicados por Mercúrio Metálico, acho que esse é o nome da associação. Inclusive, me impacta muito quando eu lembro, nós tivemos aqui numa audiência pública em São Paulo, acho que 2014 ou 2012 ou 13. E era justamente para discutir um veto do Alckmin, o Alckmin era o governador na época, sobre, acho que é o termômetro, né? Era proibindo o termômetro de mercúrio nos hospitais. E a lei, na época, tinha sido vetada. E aí ele aparece, né, esse trabalhador da indústria da lâmpada com diversos medicamentos. Colares. Ele fez um colar. Botou os remédios e botou vários colares. E ele fala, todo dia eu tenho que tomar isso para viver do básico, sabe? Tipo, é paliativo mesmo. Essa pessoa teve um problema grave nos rins, porque o mercúrio é nefrotóxico, né, também. Atinge muitos rins, ele se localiza bastante ali nessa região. Ele envenena e mata o rim. Sim. E ele agora, recentemente, né, ele teve que tomar... Ele fez um transplante de rim. Ele deu sorte de achar uma pessoa que era compatível com ele. E aí ele estava em casa, ele tinha que fazer hemodiálise, estava sofrendo já há meses com hemodiálise. E aí ligaram para ele num domingo, ele falaram, olha, encontramos, você é o da fila, quer vir? E ele foi e conseguiu um transplante e agora está se restabelecendo. Então você vê o que a pessoa tem que passar por causa do mercúrio. Quantas pessoas não estão passando porque foram afetadas nos seus rins, ou foram afetadas nos seus pulmões, ou tem problemas de pele insanáveis que nunca curam, ou tem problema neurológico ou psicológico grave e não sabe que foi por causa da exposição do mercúrio. Devemos ter milhares de pessoas nesse estado no Brasil, Eneida, e a gente fazer uma campanha que proíba o mercúrio em toda a sua extensão é fundamental para proteger a saúde do brasileiro, da criança, da mulher, do adolescente, de todos nós. E como você, né, já havia falado da questão do disruptor endócrino, né, que são substâncias que mimetizam mercúrio. É um perigo assim absurdo. Em mínimas doses ele faz efeito. E o mercúrio é um desses disruptores endócrinos. Então, quando se fala assim, é uma exposição pequenininha do amálgama, mas uma pequena dose pode fazer efeito.
né? É efeito deletério nesse corpo, né? E ainda mais, como eu já falei aqui antes, a gente está falando aqui de uma exposição que é crônica, ela vai acontecendo diariamente, né? E acho que a questão é isso, né? Da gente, assim, tá animado porque a gente está agora juntando, né? O pessoal, também os nossos dentistas. Aliás, eu até chamo a atenção da questão da odontologia, porque a maioria das nossas parceiras são mulheres, né? Então, a gente tem uma força muito legal, sabe? A gente está juntando o pessoal, assim, muito, muito interessante. A gente caminha na nossa campanha com boniteza, lembrando aqui o Paulo Freire. Interessante, né, do que você perguntou, né? Temos esse projeto de lei federal, temos um projeto de lei estadual que ainda não morreu, inclusive nós vamos fazer uma audiência pública para discutir de novo o amálgama na Alesp, vai ser dia 24, 23 do mês que vem, todos estão convidados para estar lá na Alesp, nessa audiência pública, para conhecer mais os problemas do amálgama, e a gente acha que tem que ter leis municipais também, né? Porque, veja bem, não é o fato de ter uma lei federal que você está protegido, não é o fato de você ter uma lei estadual que você está protegido. Pode vir alguém derrubar a lei no dia seguinte, se você não tiver estadual, se ela não for derrubada, você vai ter a municipal. Então, ter um projeto de lei nas três níveis de governo é extremamente importante, né? Então, não podemos ficar só pendurado numa lei que pode entrar um presidente e derrubar a lei, caçar a lei ou modificar a lei, ou entrar um governador e modificar a lei. Então, eu acho que quanto mais lei tiver, né, nos diversos níveis de governo, é fundamental para proteger de fato, mais protegido vai estar a população brasileira, Eneida. Muito bem. Olhe, como é... Vocês estão vendo a importância hoje dessa discussão. Tem a ver com todo mundo. A maioria foi ao dentista e tem obturação aqui de amálgama nos dentes, não é isso? Então, participar dessa campanha, saber, propagar, né? Então, eu quero pedir para vocês darem aí o like, o joinha, compartilhar esse programa, fazer ele se estender a mais pessoas, porque eu acho que é de utilidade pública. E também fazer parte da campanha. Quem quiser saber mais, quem quiser fazer parte da campanha, olhar como é que... Aonde acessa, aonde procura, Rafaela? Então, nós organizamos, né, um espaço, vamos dizer assim, né, de divulgação da nossa campanha, e principalmente no Instagram, né, é um espaço onde a gente, assim, né, trabalha bem, que é @odontologia livre de mercúrio. Você digitando... Odontologia livre de mercúrio. Isso, digitando você encontra facilmente. Aliás, no Google você também encontra. Se você digitar lá, você vai encontrar coisas da nossa campanha, né? E são tudo assim, baseado em artigos, em pesquisas que a gente faz, e aí a gente trabalha com uma equipe também, né? Para fazer um material que seja um pouco mais palatável, digamos assim, né? Então, a gente trabalha nessa vertente. E, assim, a gente pede que as pessoas que apoiem a campanha e acompanhem também, né, esse perfil da Odontologia Livre de Mercúrio, que é muito importante para apoiar, né? Uhum. E tem mais alguma coisa que você queira falar que passou assim, você, Jeffer? Seria várias coisas. Por exemplo, quando ele fala quando a gente está falando aqui de disruptores endócrinos, aí eu lembro, né, de você falando aqui da questão da exposição ocupacional, por exemplo, de mulheres, né? De dentistas. Sim. Que, por exemplo, tem pesquisas que falam quanto isso impacta também na questão da gestação, da reprodução, né? Também tem essa questão, né? Então, assim, é algo grave, perigoso e que a gente precisa, de fato, proteger, né? A saúde humana, a saúde desse trabalhador, dessa trabalhadora. Então, assim, na questão do mercúrio é isso, porque às vezes dá a entender, né? O doutor é como se ele não fosse profissional, é como se ele não fosse trabalhador, mas ele é também, né? Então, quando a gente fala do dentista, ele é um trabalhador também. E às vezes não fica isso muito, né? Porque culturalmente parece que médico e doutor são outro tipo de trabalhador, mas também são trabalhadores. Também precisam de proteção. Com certeza. Então, eu acho que nesse sentido, a nossa campanha também vai ao encontro disso. Por exemplo, um profissional que trabalha no SUS, como é que ele vai se proteger nessa questão, né? Todos nós somos afetados, né? Essa Sim, que é a questão. Sim, também, né, nós temos o e-mail, né, saúde socioambiental, tudo junto, @saudesocioambiental.org.br. As pessoas que quiserem entrar em contato, pode fazer através desse e-mail, né? E a gente acha que quando a pessoa entende como importante essa iniciativa e ajuda a divulgar os posts que a gente faz, ajuda a alimentar essa discussão em várias frentes no Brasil, em vários setores, é extremamente
extremamente importante e ela está participando da campanha, né? Um modo de participar da campanha é dar vazão a esses posts para que as pessoas conheçam e, Eneida, por incrível que pareça, né? Por ser um serviço e ser uma mercadoria, as pessoas, o profissional, deveria perguntar ao usuário do serviço o que ele quer, se ele quer, enquanto ainda existe o veneno do mercúrio, se ele quer uma amálgama de mercúrio ou se ele quer uma resina. E isso não é feito no serviço público. Colocam na boca do paciente o que o dentista decidir e está acabado, né? E aquele misticismo que existia, que a resina não dura, não, hoje ela dura tanto quanto a amálgama, né? O que a gente precisa também é que aqueles responsáveis pela compra da resina, por exemplo, ou de outra mercadoria, procure botar no edital resinas de qualidade, né? Nós temos ouvido reclamação de profissionais do Serviço Público de Saúde que só compram porcaria para pôr na boca das pessoas. E a pessoa, obviamente, não vai durar. Então, que compre uma resina de qualidade, de procedência, né? Que dure na boca das pessoas. Então, eu acho que tudo isso é importante para que a gente possa ir esclarecendo a pessoa que ela tem poder de decisão, que ela pode escolher, que ela na mesa do dentista ela fala, eu não quero amálgama, eu quero um material que não tenha mercúrio e poder fazer o seu direito de escolha ali na hora, né? Então a gente trazer essa informação para o público, mostrar para as pessoas que existe um risco ambiental e existe um risco para a saúde, existe um risco para as suas futuras gerações, né? Principalmente para as mulheres e para os homens também, não é só as mulheres, porque o homem intoxicado ele também pode trazer problema reprodutivo para a sua prole. Então é importante que a gente combata esse mercúrio e que a gente proíba o uso do amálgama e utilize alternativas que hoje são à vontade aí no mercado e que protegem melhor as pessoas. Eu acho que é isso, Eneida. Isso, ótimo. Nossa, quem ficou até o fim, eu acho que, assim, ficou bem contemplado, né? Muito explicativo e trazer esse tema importante, acho que para todo mundo. E que a gente tenha bastante sucesso, né, nessa campanha. Eu digo porque o Sindicato dos Bancários também é signatário dessa campanha, entende como importante tudo que diz respeito ao meio ambiente e à saúde, né, coletiva, saúde individual e coletiva, naturalmente. Né? Então, eu quero agradecer, Rafaela, a sua presença aqui, disponibilidade, uma pessoa tão ocupada, agenda, né? Mas foi muito bom contar com a sua expertise, com o seu conhecimento, né? Sua sabedoria para expor os fatos. Eu que agradeço, Eneida, a oportunidade de podermos falar um pouco, né? Aliás, é super importante ter espaços como esse para a gente poder divulgar, e isso também faz parte da Convenção de Minamata, né? Que ela fala da importância de sensibilizar as pessoas em relação ao mercúrio. Então, quando a gente fala sobre mercúrio, a gente não está querendo, né, que muitas pessoas falam, está querendo, né, assustar as pessoas. Não, não é isso. Isso é informação, isso é formação socioeducativa, isso é importante, né, para que a gente possa, como já falou aqui, proteger, inclusive, as futuras gerações de impactos que esse tipo de substância tóxica pode causar. Né? Então, acho que é isso. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Você, Jeff, muito obrigada, viu? Não, obrigado a você, Eneida. Para a gente é sempre uma honra, né, estar com vocês. Brilhantando aqui o programa. É um orgulho estar com o Sindicato dos Bancários, um sindicato tão combativo, tão importante para a nossa região. E conte com a gente sempre, Eneida. Estaremos juntos. E vocês com a gente também. Obrigada, viu, gente? Gente, é isso. Até a próxima quinta-feira. Não esqueçam de compartilhar e dar o like, tá bom?